Bom dia, estudantes! Eu sou a professora Lúcia, sou professora de Geografia e hoje eu estou trazendo aí nosso primeiro conteúdo do bimestre. Essa aula vai ser apresentada tanto para a primeira série do ensino médio quanto para a segunda série do ensino médio. E aí a gente traz aí a questão da cartografia. Para a segunda série do ensino médio, a gente está pensando na questão da retomada do conteúdo da primeira série. E para a primeira série é uma iniciação mesmo, pensar a cartografia aí a partir do nosso ensino médio, início do ensino médio. E é importante destacar que essa aula está sendo construída junto com o Centro de Mídias SP, com o mesmo conteúdo. E aí vocês precisam continuar acompanhando o Centro de Mídias SP e as aulas online que eu vou enviando por aqui. Como introdução, eu trouxe a questão do que é um mapa, né? O mapa é uma representação gráfica plana de toda a superfície terrestre ou parte dela. E é legal a gente destacar que ele tenta demonstrar o que a gente está enxergando, né? O que a gente vê enquanto fenômeno natural traz para o plano, para a superfície plana. Cada sociedade, em cada época, elabora mapas de acordo com a sua necessidade de conhecimentos e localização dos recursos essenciais para a sua sobrevivência. Então, na medida que a sociedade precisa de determinadas coisas, ela já tem aí nela dessa ideia de localização. Os primeiros mapas, a gente pode destacar as pinturas rupestres como primeiros mapas. Elas representavam a questão da caça e da pesca. Os outros mapas que eu trouxe é a questão do início das navegações. E aí a gente pode pensar na intervenção da igreja, em colocar essa questão dos demônios e dos demônios nos mares. E aí pensar na questão do medo mesmo, medo dos oceanos. E com o avanço da tecnologia, existem os mapas que a gente conhece hoje, como a questão do mapa mundi, mapa temático, geopolítica e etc. É legal destacar que para o mapa ser considerado um mapa é preciso ter 6 elementos. A questão do título, do sistema de orientação, do sistema de localização, da legenda, da escala e da fonte. À medida que as aulas forem avançando, a gente vai fazer exercícios de fixação sobre esses temas, né? Sobre esses elementos para a gente fixar o conteúdo, né? Mas hoje eu vou trazer só o que é esses elementos. A questão do título. O título, como num texto, ele deve expressar com clareza e objetividade qual o tema que está sendo representado. E aí a gente precisa pensar sempre na questão do recorte espacial, que é a questão do lugar, e o recorte temporal, o que estava acontecendo nesse período. A questão do sistema de orientação, a gente sempre também tem que pensar que vocês estão vendo ele numa superfície reta, né, numa superfície vertical, como é o caso da tela do celular ou em outros aparelhos que vocês devem estar vendo. Mas quando a gente pensa na orientação e como o mapa também, a gente sempre tem que colocar numa superfície plana para pensar como que está sendo orientado aí esse fenômeno. E aí a gente tem que pensar na questão do leste, sempre aonde o sol está nascendo, então está aparecendo, né? Então a gente sempre vai colocar a mão direita aonde o sol está aparecendo, fazer aquele movimento da cruz com o corpo, né? Aí a mão direita sempre vai a leste, a mão esquerda a oeste, aonde o sol vai se pôr, né? Aí a minha frente sempre vai ser o norte e atrás de mim sempre vai ser o sul. Esses são os pontos cardeais. Aí com relação aos pontos colaterais, é o nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E a questão dos pontos subcolaterais é o que fica entre norte e o nordeste, norte e nordeste. O que fica entre o leste e o sudeste, leste e nordeste, leste e sudoeste, sul sudeste, sul sudoeste, oeste sudoeste, oeste noroeste, norte noroeste. E aí a gente sempre tem que tentar aí se orientar a partir do sol ou através de uma bússola, né? Aqui a questão da legenda. E a legenda ela sempre tem que seguir aí a questão das convenções cartográficas. O que são convenções cartográficas? São símbolos
que já foram previamente orientados, né? Então, eu trouxe aqui essa imagem com alguns símbolos, e aí esses símbolos, sempre que eu vou falar sobre a questão da estação de ônibus, sempre vai ter um ônibusinho. A questão da parada de táxi, sempre vai ter o desenho de um táxi. Sinalização de trem, aeroporto. A questão da estação da polícia, sempre vai ser esse símbolo. Do bombeiro, sempre vai ser esse símbolo. Então, no mapa a gente está seguindo aí uma convenção cartográfica. E é um código aí usado para representar, nos ajudar a ler esse mapa, né? A questão do sistema de localização geográfica. A localização geográfica é a partir das coordenadas geográficas. E aí é quando a gente pega num mapa um ponto qualquer e tenta aí achar qual que é essas coordenadas geográficas. E elas sempre são a partir dos paralelos e dos meridianos. E aí eu quis trazer a questão dos paralelos como descrição, é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre à linha do Equador. E aí ela é chamada de latitude, que é a latitude em graus desses paralelos. Elas variam de 0 a 90 graus e sempre é norte ou sul. E aí a questão dos meridianos é a distância medida em graus de qualquer ponto da Terra ao meridiano de Greenwich. E aí a gente pode destacar a questão aí da longitude, que é o valor dos graus desses meridianos. E aí sempre varia de 0 a 180 graus. E é sempre classificado em leste ou oeste. E aqui o que são as coordenadas geográficas? São as combinações dos graus das latitudes e da longitude para estabelecer uma posição absoluta de um ponto da superfície da Terra. Então, esses aí são números que sempre são absolutos. Então, se eu quiser marcar num ponto no mapa determinada floresta, eu sempre vou ter qual que são as latitudes e as longitudes dessa floresta, aí assim eu consigo me localizar, né? E aí, como eu destaco aqui na imagem, a questão dos meridianos vão de 0 a 180 graus. E aí pensar que nosso planeta tem 360 graus no total, né? Mas sempre fica entre 0 e 180 graus a leste e 0 a 180 graus a oeste. E a questão dos paralelos é de 0 a 90 graus Celsius. E aí a gente sempre vai pensar nas latitudes, que serão latitudes norte ou latitude sul. Aí, à medida que a gente for avançando no conteúdo, eu vou trazer uma atividade sobre essa questão das coordenadas geográficas. Para a gente pensar a questão da escala, é legal a gente pensar que uma escala maior, uma escala com um número maior, a gente consegue ver as coisas com menos qualidade. E aí a gente pode pensar numa escala maior, o mapa mundi. E aí a gente pensa aí no mapa mundi, é uma escala bem maior. A gente consegue enxergar quais são os territórios, mas não consegue ver com qualidade o que tem nesses territórios, qual que é aí a vegetação ou a questão física. E aí quando a gente vai ver em uma escala menor, a gente pode pensar num mapa de pinhalzinho, que vai ter uma escala menor do que o mapa mundi, porque quer apresentar um território, um território com mais qualidade, né? Quer ver ver as características desse território com mais qualidade, né? E aí a questão das escalas. Existem dois tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica sempre é vista através dos centímetros. E aí a gente pode destacar aqui 1 para 500 mil centímetros, que quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros. Então ele foi reduzido 500 mil vezes para poder caber naquele mapa, aquela determinada imagem. E na escala gráfica, a gente sempre vai pensar em metros. Então, 1 centímetro sempre vai aí equivaler, no caso aqui, 5 quilômetros. Então, aqui no caso é a questão dos quilômetros. Então, 1 centímetro equivale a 5 quilômetros, como a gente vê aqui na imagem. E 2 centímetros equivale a 10 quilômetros. Aí a questão da fonte, outro fator importante, indica a origem dos dados apresentados e a data em que eles se referem, né? Então também é um ponto importante destacar a fonte. Aí a questão dos geoprocessamentos.
que é a informática aplicada ao estudo da Terra. É o que dá significado ao geoprocessamento, que inclui a tecnologia e técnicas usadas quando se pretende buscar, armazenar, exibir e distribuir informações geográficas. E aí a gente tem que pensar nas imagens de satélite. E aí quanto essas imagens nos ajudam aí na construção de mapas e até para a gente ter uma maior noção e consegue ter uma maior visibilidade, né? A questão do satélite a gente consegue aí ver com mais clareza todos os fenômenos do mundo, né? E aí a questão do sensoriamento remoto, do geoprocessamento, pode ser até que essas imagens substituem os métodos tradicionais de confecção de mapas. E aqui eu quis trazer como que essas imagens são usadas aqui em finalidade. Na meteorologia, como previsão aí do tempo climático. Na geologia, estudos de aproveitamento dos solos. A gente consegue ter imagens de desmatamento, consegue ver aí uma sequência de dados aí históricos, né? Na questão da agricultura, a gente pode pensar na previsão da safra, pensar no milho, na soja. Na questão da geopolítica, teleguiagem de mísseis, quando a gente pensa aí numa guerra, né? E nas aerovias, o controle do tráfego aéreo. E aí a gente está encerrando aí a nossa aula sobre cartografia, com todos os elementos do mapa e a questão dos geoprocessamentos. E eu queria destacar para vocês que à medida que a gente for avançando no bimestre, eu vou mandando atividades e tentando reforçar o conteúdo para que a gente consiga aí construir junto essa ideia de cartografia e essa ideia de geografia. Agradeço aí vocês terem ficado até o final dessa apresentação e vamos com tudo. Semana que vem vai ter atividade já sobre esse conteúdo, né? Na verdade, na sexta-feira já tem atividade sobre esse conteúdo.